Salmos 119, versículo 50. As tuas palavras, Senhor, no dia da minha angústia, preservaram a minha vida. Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Aldomir Júnior e vamos juntos no dia 30 de junho de 2023, sexta-feira, no nosso plano bíblico de leitura anual da Igreja Nova Vida de Piedade. E vamos juntos, nesse devocional, estudar os Salmos 114, 115, 116, 117 e 118. Lápis e caneta na mão, vamos lá. O Salmo 114 é um salmo de grandeza, né? Ele exalta a grandeza de Deus, daquilo que Deus fez na peregrinação da saída do Egito até Canaã, e tudo aquilo que enfrentou Israel e as dádivas de Deus e os prodígios de Deus que ocorreram naquele tempo. O salmista está exaltando, está glorificando, louvando as grandezas de Deus naquele tempo. É um salmo bonito demais. O Salmo 115 é um salmo importante que eu queria que você sublinhasse para começar o versículo 2 e 3, que diz assim: por que diriam as nações, aonde está, ó Deus, o Deus deles? É como se as nações fizessem uma pergunta, né, para Israel: aonde está o Deus deles? Aí a resposta vem: no céu está o nosso Deus. Tudo faz como lhe agrada, autoridade e poder e soberania. O nosso Deus é um Deus soberano. O teu Deus que me ouve nesse devocional é um Deus soberano. É um Deus que tem o seu trono no céu. Salmo 98, Salmo 89, isso, memória às vezes falha. Diz que a justiça e retidão é a base do seu trono. Isaías capítulo 6 vai falar que eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Apocalipse capítulo 4, João vai falar que ele entrou e viu o trono, na sala do trono, né? Ele entrou pela porta e viu alguém assentado no trono. Então Deus está sentado nos altos céus e Ele faz o que lhe agrada. Então Deus faz conforme a sua soberania. Aí Ele vai trazer uma verdade para mim e para você, que muitos que nos cercam, que nos ouvem, que podem estar nos ouvindo, que é uma verdade e que precisa ser dita, doa o que doer, com todo respeito e carinho. Ele vai falar assim, versículo 4, sublinhe: prata e ouro são os ídolos deles, daqueles que não confiam no Senhor, né? Obra das mãos de homens. Quantos deuses nós vemos aí de gesso, de barro, de prata, de ouro, de madeira, e eles se prostram diante desses ídolos. E o salmista vai falar, versículo 4, capítulo 115, obra das mãos de homens. É verdade, nosso Deus não foi feito por homens. Aí ele vai falar, tem boca e não falam. Verdade, tem boca e não falam, mas o nosso Deus fala. Mateus capítulo 3, versículo 17, no batismo de Jesus, uma voz ecoou da eternidade dos altos céus e falou: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Nós temos uma infinidade de passagens bíblicas que demonstram que Deus usa a sua boca para falar com seus filhos. Tem olhos e não veem. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, para justos e para injustos, para ímpios e maus. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Zacarias vai falar, o profeta Zacarias, que os 7 olhos do Senhor percorrem toda a terra. Os olhos deles não veem, mas o nosso Deus, os olhos do Senhor nos vê. Não foi assim que Jesus viu a mulher que estava vindo em luto, chorando, a viúva de Naim? Vendo-a, teve compaixão dela. Creia, Deus te vê, Deus fala contigo. Tem ouvidos e não ouvem, mas os ouvidos do Senhor estão sempre prontos para nos ouvir. Nós vamos falar sobre isso no Salmo 116. Ele fala: porque inclinou para mim os seus ouvidos e me ouviu. Ele ouve a nossa voz. Os ouvidos do Senhor estão sempre prontos para ouvir o nosso clamor e a nossa súplica.
Têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam. As mãos desses ídolos, dessas imagens, estão lá, engessadas, paralisadas. Mas as mãos do Senhor estão ativas e vivas. Isaías 49, versículo 16, vai falar que na palma da mão do Senhor ele escreveu o nosso nome. O teu nome está na palma da mão do Senhor. Então olha que coisa maravilhosa. Quantos outros aí estão adorando e invocando deuses de barro, de prata, de ouro, de gesso? Nós temos um Deus vivo. E para mim o que mais terrível é o versículo 8. Sublinha aí, isso é muito importante. Tornam-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Tornam-se como a eles. Esses que adoram, esses que confiam neles ficam cegos, surdos, mudos, sem tato, sem saber o que é andar, porque todos os seus sentidos estão paralisados. É isso que a idolatria faz. Aí eu quero que você sublinhe o versículo 13 do capítulo 15, ó. Ele abençoa os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Deus não é um Deus somente para os grandes. Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele é inclusivo. Todos que chegam até Ele, Ele jamais despede de mãos vazias. Pegou isso aí? Anotou? Esse é o nosso Deus. Vamos lá, tem muita coisa boa aqui. Estamos indo para o final. Salmo 116 é um salmo, eu até preguei sobre esse versículo, fiz uma mensagem expositiva na Igreja Nova Vida da Penha, do meu amigo Andrew. E é um texto extraordinário. Eu vou tentar me segurar para não me aprofundar muito. Ele é os eruditos, né, os estudiosos, os teólogos, os historiadores apontam para que quem escreveu o Salmo 116 foi Ezequias, o rei Ezequias. Aquele que teve um problema sério com os assírios, aquele que teve uma enfermidade que quase o levou, que Isaías foi lá e falou, ó, prepara a tua casa, sabe? Que você vai morrer. Aí ele vira para a parede, ora, tá lá em Isaías, eu não vou me recordar, Isaías 40 alguma coisa, e ele ora ao Senhor e Deus acrescenta mais 15 anos, então é o mesmo rei. Todos os estudiosos apontam para esses salmos ser de autoria dele. Aí ele vai falar, amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Olha como é importante as experiências com Deus para isso consolidar ainda mais essa relação com Deus. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Deus, preste atenção, porque inclinou, foi um ato voluntário de Deus, sabe? Ezequias não obrigou Deus a inclinar os ouvidos, Deus inclinou os ouvidos e Deus estava pronto para ouvir Ezequias. Aí ele vai falar, ó, lá, versículo 13, sublinha, ó, laços de morte me cercaram e angústias do inferno me apoderaram de mim. Esses laços de morte me cercaram foi as duas grandes dificuldades da vida de Ezequias, o rei, quando os assírios vieram contra o seu reinado e depois a enfermidade que ele enfrentou. Aí ele vai falar, ó, caí em tribulação e tristeza. Você que me ouve, está passando por tribulação, está triste, está angustiado, isso são coisas que acontecem com todos nós. Todos passamos por momentos difíceis. Acalma o teu coração. O que vai fazer diferença é agora. Então, invoquei o nome do Senhor. O Senhor, ó Senhor, livra minha alma. O então é que vai fazer a diferença na hora da angústia, na hora da dificuldade, na hora da batalha. Qual vai ser o teu então? Para Ezequias, ele falou, então invoquei o nome do Senhor. Muitos podem falar assim, então chorei e não parei de chorar. Então me desesperei. Então fiquei enlouquecido. Então desanimei. Então desisti. Não receba isso. O seu então vai ser igual do rei Ezequias. Então invoquei o nome do Senhor. E aí ele diz, ó Senhor, livra minha alma. Aí no versículo 7, eu quero que você grave isso no teu coração, sublinhe, ó. Ele fala assim, volta, minha alma, ao teu sossego. Sabe o que ele está dizendo para mim aqui? Ele tem controle sobre a alma dele, sobre as emoções, que a alma aponta para a emoção. Fala assim, pois o Senhor tem sido generoso para contigo.
Ele está falando para a alma, sabe? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em Hebreus capítulo 6, vai falar assim, ó, âncora da alma são as tuas promessas. O que é a âncora? É o que mantém o navio parado no meio dos ventos fortes e das águas bravias. Você precisa colocar suas emoções no eixo, ter calma, tranquilizar. Você está no controle das suas emoções. Pois livraste da morte a minha alma. Esse é o nosso Deus. Para terminar, capítulo 17, 117, ele vai falar o valor do louvor ao Senhor, né? Salmos bem pequenininho, são 2 versículos. Ele está exaltando o valor de louvar ao Senhor, né? Como que é bom louvar ao Senhor. E o capítulo 118, eu quero fechar com ele. Ele aqui, ó, versículo 5 do 118. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor. O que você faz no meio da tribulação? Você recorre aos homens? Você se desespera? Você fica desesperado? Não faça isso. Entenda que no meio da tribulação, no final da tribulação e no início dela, você tem que invocar o Senhor. Versículo 5. Em meio à tribulação, invoquei ao Senhor. E o Senhor me ouviu e me deu folga, ou me salvou, ou me restaurou. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o homem? O que é isso diante do nosso Deus? Daquilo que você tem enfrentado, daquilo que você está enfrentando, um laudo médico terrível, uma sentença de morte, uma separação, um divórcio, um filho rebelde, uma filha que saiu de casa. Tantas coisas podem ser a tribulação que você está enfrentando, mas o que é isso diante do Deus Todo-Poderoso? Versículo 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Eu finalizo por aqui dizendo, busque refúgio no Senhor. Busque refúgio somente no Senhor, porque Ele é a tua segurança. Um ótimo dia, graça e paz.